Vamos voltar um pouco no tempo, uns 13 anos para ser exato. Porque foi quando o gênero musical chamado Chill Wave havia acabado de tomar forma. Você provavelmente já o conhece, existem várias playlists e compilações no YouTube, SoundCloud e Spotify. Ele é um estilo musical que usa efeitos sonoros e samples de músicas pop dos anos 80 para criar um som lento que passa um senso de nostalgia. Foi nesse período que o músico Daniel Lopatin, usando o apelido de Sunset Corp, fez o upload de 3 vídeos no YouTube. Esses vídeos continham comerciais antigos e músicas distorcidas para ficarem mais lentas ou repetirem como um disco riscado. A reação aos vídeos foi positiva, mesmo que algumas pessoas os achassem inquietantes. Por ser um estilo barato e rápido de produzir, o Chill Wave foi popular durante o verão de 2009, porém começou a perder relevância no meio de 2010 devido à saturação do gênero. Em agosto do mesmo ano, Daniel, sob o pseudônimo de Chuck Person, lançou o álbum Chuck Person's Echo Jams. O álbum continha músicas lançadas anteriormente por Lopatin e também trilhas inéditas. O nome e a capa são uma referência ao jogo de Mega Drive Echo, e suas músicas são versões alteradas de sucessos de bandas como Toto, Fleetwood Mac e Heart. A primeira edição do álbum foi lançada exclusivamente em fita cassete, porém, logo foi digitalizado e distribuído para download na internet. Já em outubro de 2011, James Ferraro lançou o álbum Far Side Virtual, que tinha um som eletrônico mais suave, com trilhas que tinham um toque corporativo e se assemelhavam à música de elevador. O álbum teve uma recepção mista, mas recebeu crédito por fazer uma crítica sobre a cultura consumista, a hiperrealidade e a visão de futuro dos anos 90. 2 meses após o lançamento de Far Side Virtual, a produtora musical Ramona Xavier, sob o apelido de Macintosh Plus, lançou o álbum Floral Shop. Suas trilhas eram distorções de músicas de vários gêneros, incluindo R&B, funk e soft rock, de forma que as músicas travavam ou ficavam mais lentas, lembrando um pouco músicas de shopping. Os nomes de cada trilha estavam escritos em japonês e o design da capa imitava propagandas de computadores dos anos 90. A segunda música do álbum, intitulada, prepara pro sotaque de estereótipo, Rinsa Franco Yonhaku Niju Gendai no Compyu, é provavelmente a música Vaporwave mais conhecida, e até 2018 tinha acumulado mais de 40 milhões de visualizações no YouTube. Essas e outras características dos álbuns anteriores acabaram se juntando em Floral Shop, e o que resultou disso foi a solidificação de um novo gênero musical chamado Vaporwave. O nome é uma junção da palavra Vaporware, que significa um programa de computador que é anunciado, mas nunca lança, e o sufixo Wave, que é usado para descrever um movimento ou ideologia. Em 2012, o gênero começou a ganhar tração na internet, especialmente em comunidades como o 4chan, o Tumblr e o Reddit. Vários artistas também começaram a usar o Bandcamp e outros sites para distribuir seus projetos. Muitas vezes as músicas incorporam comerciais de TV de maneira irônica ou para provocar um senso de nostalgia dos anos 80 e 90. Em conjunto com isso, tem a parte visual do gênero, que frequentemente faz usos de cores pastéis, computadores antigos, palmeiras, modelos em 3D e até mesmo incorpora estilos gráficos que foram populares nas últimas décadas, mas que já saíram de moda. Essa primeira onda de artistas trouxe muita atenção ao gênero, e cada vez mais músicos apareciam e brincavam com o som do gênero até um ponto que era difícil de definir se ele era mesmo Vaporwave ou Chillwave ou outro gênero parecido. Apesar de com o passar do tempo a popularidade do Vaporwave diminuir, o gênero ainda tinha um público, e para saciar esse público, os artistas continuaram a trabalhar. Alguns dos meus favoritos são Windows 96, que é um brasileiro muito talentoso que tem vários apelidos para projetos diferentes, e a única coisa que eu não gosto nos trabalhos dele é que tem certas músicas que são muito parecidas, muito mesmo. A Luxury Elite, que já está presente na comunidade desde 2012, e o último álbum dela é esse aqui e eu recomendo ele demais, ele é muito bom para você escutar quando você estiver sozinho. Higher Cuts for Men, que na verdade ninguém sabe muito a respeito, mas ele tem bastante álbuns e a capa deles é sempre muito sus.
Infelizmente, devido a problemas com direitos autorais, vários dos álbuns dele são removidos do YouTube o tempo inteiro. E isso me leva ao meu próximo tópico. Apesar do Vaporwave ter começado como um gênero que usa muitas samples e remixa outras músicas, com o passar do tempo ele foi mudando até essas características não serem, digamos, obrigatórias. Não precisa ter uma sample de outra música para ser considerado Vaporwave. Como exemplo, nós temos o Windows 96, que não usa samples de outras músicas com tanta frequência, enquanto que a grande maioria dos trabalhos do Higher Cuts for Men contém partes de outras músicas. Isso gera problemas na hora de compartilhar os projetos, especialmente no YouTube, que tem um algoritmo de detecção de conteúdo automatizado. Até mesmo o upload original da música mais conhecida do Floral Shop foi removido da plataforma por conta de um strike de direitos autorais da Sony. Esse assunto é ainda mais complicado quando se trata de samples, que já tem uma história controversa. Um exemplo famoso é o caso do rapper americano Vanilla Ice, que usou uma sample da música Under Pressure da banda de rock inglesa Queen, como base para o seu sucesso chamado Ice Ice Baby. Já que ele não pagou pelos direitos de uso ou creditou a banda, o caso foi parar na justiça e até hoje é considerado um exemplo de uso inapropriado de samples. O principal meio de distribuição do Vaporwave ser pela internet também interfere um pouco, já que cada site tem o seu país de origem com suas próprias regras de direitos autorais. Porém, esses problemas não desanimaram a comunidade, que continuou ativa e até mesmo começou a se separar em subgêneros. E entre os mais populares nós temos Malsoft, também conhecido como Malwave, e esse estilo tenta imitar um pouco o tipo de música que você ouviria em um mercado ou shopping. É um som mais suave que pode tentar fazer o ouvinte se lembrar de uma vez que foi ao shopping quando criança, ou invocar imagens de um shopping abandonado com a música ainda ecoando pelos corredores. Future Funk, que possivelmente é o subgênero mais popular, as suas músicas contêm samples de house e discoteca e são mais animadas que o Vaporwave. Outro gênero bastante utilizado como base é o City Pop, que recentemente teve uma ressurgência. O Future Funk usa como imagens animes e mangás dos anos 80, como por exemplo Yurusei Yatsura, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Turma do Barulho. Puta que pariu. Simpsons Wave. Esse surgiu no YouTube durante a segunda metade de 2015. A maioria dos vídeos segue o mesmo formato de ter um clipe de um episódio dos Simpsons com efeitos de distorção para imitar uma fita de VHS, enquanto uma música de Vaporwave toca no fundo. Esse gênero usa a estética do Vaporwave e outros gêneros como Synthwave para criticar o capitalismo e promover o socialismo. A parte visual do estilo usa imagens socialistas e comunistas como a Foice e o Martelo, Karl Marx, Joseph Stalin e Vladimir Lenin. A parte do áudio, na maioria das vezes, consiste em versões mais lentas de músicas da União Soviética e da China comunista. Um detalhe interessante é que essa não foi a última vez que o movimento político adotou o Vaporwave na tentativa de usá-lo para promover sua ideologia. O Fast Wave surgiu em 2015 e é a mesma coisa que o Labor Wave, porém promovendo o fascismo. Em 2016, pouco antes das eleições americanas, surgiu o Trump Wave, que tem como figura central Donald Trump. E em 2019, memes juntando o presidente Jair Bolsonaro e Vaporwave começaram a surgir. Porém, os próprios bolsonaristas adotaram a estética e começaram a usar dela para promover o político. E desculpa se o que eu vou dizer agora parece um sermão, mas eu preciso falar isso. Eu entendo fazer brincadeira e memes, mas a partir do momento que você começa a usar o Vaporwave para promover algo totalmente diferente da ideologia original dele, seja você de direita ou de esquerda, você tá fazendo uma cagada muito grande. Vaporwave não tem nada a ver com isso. Ele critica o capitalismo? Critica, mas ele não promove o socialismo ou o fascismo. E muito menos apoia algum político em específico. Na minha opinião, essa associação começou como brincadeira e algum espertinho tentou se aproveitar disso para tentar fazer propaganda do Trump e do Bolsonaro. E não é só políticos que usam do Vaporwave para se promover. Várias corporações já usaram a estética para fazer campanhas de marketing, o que é meio irônico, né? O Vaporwave já tá aí faz mais de 10 anos, ele já teve seu auge, já se dividiu em outros gêneros, enfim,
muita coisa já foi feita com ele. Então, pra onde o estilo vai agora? Na verdade, muitos fãs do gênero dizem que ele já morreu. O principal argumento deles é que quando o Vaporwave atingiu o seu auge lá em 2013, ele perdeu o sentido, porque agora ele era mainstream, ele era modinha, ele era parte do demográfico consumista que ele criticava. Por isso é muito comum ouvir as pessoas falando que o Vaporwave está morto. Mas obviamente esse não é o caso. Um gênero musical só morre quando não há ninguém para ouvi-lo. E a comunidade do Vaporwave ainda está ativa, com vários artistas talentosos fazendo novos projetos e fãs que se importam com o gênero. Por isso eu acredito que ainda vai demorar muito tempo pro Vaporwave morrer de verdade. E até lá, eu vou andar pelos corredores de um shopping vazio enquanto bebo uma Pepsi e admiro as vitrines cheias de coisas que não preciso, mas que quero comprar.